Muito boa noite, minha querida Paraíba. A gente chega agora com o nosso Cidade Alerta, pedindo sempre a Deus que abençoe a nossa vida e dizendo Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, sexta-feira, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez agradecendo a você e a Deus pela oportunidade e pedindo que o nosso bondoso Deus repouse a mão sobre a sua casa e te dê uma sexta-feira e um final de semana abençoado. Vamos começar nosso programa e a gente já traz para você aqui no Cidade Alerta informações de uma tragédia na cidade de Mari. Ô meu Jesus do céu, um pai matou o filho, adeus. A vítima estava dormindo quando foi esfaqueada pelo pai. Esse homem era o quê? Tinha algum problema mental, gente, para matar o filho assim? Vou chamar a Vanessa. A Vanessa Costa está pronta e traz pra gente detalhes desse crime bárbaro na abertura do nosso Cidade Alerta. Vanessa, boa noite. Boa noite, Fábio, para você e para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba na noite desta sexta-feira. Primeiro, como você disse, desejar uma sexta-feira e um final de semana abençoado, porque infelizmente a gente traz uma notícia muito forte e trágica. Direto da cidade de Mari, a gente fala da frente da delegacia da Polícia Civil aqui na cidade, porque na tarde de hoje, no início da tarde de hoje, um homem de 81 anos está sendo acusado de ter tirado a vida do próprio filho. O Manuel Horácio Alves da Silva Júnior é o nome do filho que leva, né, o mesmo nome do pai, tinha 39 anos e, ao que se sabe, com informações da polícia, também de moradores do local, ele estava dormindo num colchão. A gente tem imagem dessa cena da sala, é um colchão que nesse momento está por trás do sofá, a gente passou lá mais cedo, mas ele estava ao lado do sofá, enquanto o Júnior, que é o filho, dormia e o pai, de mesmo nome, Manuel, pegou uma faca de serra, as informações que a gente tem, as preliminares, pegou uma faca de serra, dessas de talher mesmo, e teria colocado a faca no peito do filho. Então, foi um único golpe, é o que se sabe até o momento. É a casa que ele mora, que eles moram juntos, é uma casa conjugada. Então, tinha um cunhado mora ao lado com a esposa, né, com a irmã do Manuel Júnior, que abriu a porta no momento, ouviu ali o barulho e tal, e foi tentar socorrer o cunhado, o Júnior, que infelizmente morreu. Ele foi levado até a policlínica, mas acabou já chegando lá sem vida, porque o local onde a faca atingiu realmente ficou ali sem chances dessa continuidade de vida para ele. Antes da gente continuar os precedentes do pai, qual é o histórico criminal dele, eu queria adiantar que a gente conversou com o cunhado, esse cunhado que tentou socorrer o Manuel Júnior mais cedo, e para a gente acompanhar um pouco do que ele trouxe, esses detalhes ali do momento quando tudo aconteceu. Estava na minha mesa, a mulher estava botando comer. Meu cunhado tinha almoçado primeiro que eu, deitou-se num colchãozinho na casa dele, que é pegado na minha, e ele adormeceu. E o pai dele, antes de comer, aí escutei um grito. Quando saí fora, ele já estava furado e pedindo socorro. Na mesma hora, um vizinho meu levou ele para a policlínica e lá ele chegou a óbito. Esse homem era um homem violento, tem relato? Já tinha botado a própria mãe dele por trauma. Faz pouco, mais ou menos uns 2 anos, que ele botou a mãe de Juninho por trauma, quase morta. E já tinha tentado matar o filho dele uma vez no sítio com uma barra de ferro e não conseguiu. Mas agora o sonho dele era esse e ele conseguiu matar o filho dele. Vocês estavam dentro de casa na hora, ele foi lá silenciosamente? Era 2 casas. Ele estava numa e a gente estava na outra. E ele estava adormecido, porque se ele não tivesse, ele tinha conseguido se livrar do que aconteceu, porque o homem tinha 80 anos. Ele saiu com a faca em punho e completamente, quando eu vi que ele foi a costa do meu cunhado pedindo socorro, dando ele a cadeira, ele caiu no chão. E eu pedi para a gente ouvir antes esse relato do cunhado, para a gente ter a noção da dimensão do que aconteceu. Esse pai já ameaçava matar o próprio filho, o pai que é um homem de 81 anos e já tem histórico criminal. Então, o contexto que os moradores aqui de Mari passaram para a gente, que a polícia confirma também, é que esse homem ele já tinha tentado matar uma ex-mulher, também a facadas, foi preso, cumpriu ali a prisão, né? E estava em prisão domiciliar com
tornozeleira eletrônica. No momento em que ele foi solto, ele foi para um sítio ficar sozinho e o filho optou por trazer esse pai para dentro de casa, assim, acolher esse pai para poder alimentar, para poder garantir a saúde desse pai, porque afinal é um homem de 81 anos. E aí o pai, como o cunhado trouxe, né, um pai que ameaçava tirar a vida do filho, que pedia pela morte do filho, que nas palavras do próprio cunhado, que dizia quando o filho saía que esperava até que ele não voltasse. Então são relatos que os moradores da cidade confirmam, que ele andava por aqui pelas ruas de Mari citando esse tipo de coisa, que são ameaças muito fortes. E aí hoje ele acabou alegando, a informação que a Polícia Civil passou para a gente é que ele alegou que estaria em surto, enfim, e aí teria acontecido isso num momento de surto. Mas a preliminar que a gente tem é que é um homem que já vinha ameaçando o próprio filho, o filho que morre, que leva o mesmo nome do pai, inclusive, fica uma tragédia ainda mais impactante, assim. E mais cedo também, para a gente entender um pouco quem era Manuel Júnior, a gente conversou com outra pessoa muito próxima a ele, que não preferiu não se identificar, até pela exposição, a gente respeita a família e tudo mais, que trouxe alguns detalhes também de quem era o Júnior. Uma pessoa muito boa, uma pessoa muito coração. Júnior, ele ajudava... Todo mundo aqui na cidade conhece Júnior pelo coração bom que ele tinha, né? Júnior nunca foi uma pessoa ruim. Júnior sempre ajudou e cuidou do pai por muito tempo. Inclusive, o pai dele já teve, né, um acontecido com a mãe, e Júnior foi lá e fez, não, é meu pai, eu vou cuidar do meu pai, e aí tomou a frente, ficou contra toda a família, porque a família não queria, e aí Júnior foi, cuidou do pai, né, e infelizmente hoje aconteceu isso. E ele sempre ameaçava Júnior, dizendo que só sossegava quando matasse, se ele não matasse, queria que um carro passasse na pista para matar Júnior, né, e a gente não entendia o porquê, porque Júnior sempre cuidou muito bem dele. Como a gente trouxe, né, um rapaz que parecia muito querido, um homem de apenas 39 anos, que teve a vida tirada hoje. A gente foi na casa da família, a mãe muito abalada, claro, com a situação, uma perda aí para a família que a gente nunca calcula uma vida, né, Fábio? E por que a gente fala da frente da delegacia civil nesse momento? O acusado, o Manuel, o pai, no caso, ele está passando por audiência de custódia, numa versão online da audiência, então ele já está sendo ouvido. Pouco tempo antes da gente entrar ao vivo daqui, a gente até escutava alguma coisa dessa audiência, a gente fica do lado de fora em respeito ao trabalho da polícia e tudo mais, mas ele já está sendo ouvido, trazendo ali a versão dele do que aconteceu e tudo mais, e deve ser encaminhado já para a cidade de Sapé, por exemplo, que é uma cidade próxima aqui a Mari, que tem presídio, dependendo da situação da resolução dessa audiência de custódia, mas ele está aqui a qualquer momento, inclusive ele pode passar por aqui, ser liberado para seguir para a cidade de Sapé. Sobre o Manuel Júnior, ele era marchante, tinha 39 anos, deixa uma filha de apenas 3 anos, que é outro detalhe que nos dói trazer em público numa sexta-feira, para toda a nossa audiência. Uma filha de 3 anos, inclusive tem um outro presidiário sendo encaminhado para cá, aliás, um outro suspeito sendo encaminhado para cá. Esse não é o Manuel, o pai, o acusado do crime que a gente está trazendo, é outra pessoa, porque tem 2 casos simultâneos acontecendo aqui na delegacia. Então, só para justificar essa situação, esse homem que passou por perto de nós é outra situação. Como eu estava trazendo, o Manuel, que está sendo ouvido, ele continua sendo ouvido, a qualquer momento ele também pode passar por aqui para seguir aí o destino, a depender da custódia. E o Manuel Júnior deixou uma filha de apenas 3 anos, uma criança que estava dentro da casa, como eu disse, as casas são conjugadas, a criança estava na casa do cunhado, com a tia, né, com os tios. Quando tudo aconteceu, ainda viu o pai sendo retirado do colchão, sendo levado para a policlínica ali, nos resquícios de vida de um primeiro momento. Então, é muito difícil para a gente trazer uma notícia como essa. Um pai, assim, tentar contra a vida do próprio filho, que leva o mesmo nome, e um homem ainda que deixa uma filha de 3 anos, que deixa ali uma companheira também, que é a mãe dessa filha e tudo mais, que estava ali sempre próximo. Então, informação difícil da gente trazer, mas está sendo dita aqui no Cidade Alerta, a gente segue acompanhando essa situação e outros casos policiais ao longo da nossa programação. Fábio. Vanessa, obrigado. Vou pedir para a produção deixar a foto aqui em tela dividida do pai e o filho. A Vanessa já trouxe as informações detalhadas, só para a gente dar forma a essa tragédia.
Essa é a vítima, é o filho e esse é o pai. A informação que vocês estão vendo agora é que este homem aqui, o pai, para você que chega agora, ele esperou o filho dormir e quando o filho dormiu, ele pegou uma faca e esfaqueou o filho e matou esse rapaz, certo? Esse rapaz deixa uma filhinha de 3 meses, esse homem tem 81 anos. E para o contexto ficar ainda pior, este homem tentou matar a esposa, a mãe deste rapaz. E quando tudo passou, esse filho foi a única pessoa que defendeu o pai, que deu abrigo ao pai, que ficou, não é nem do lado do pai, mas deu abrigo para o pai depois que tudo aconteceu. E o resultado? O pai matou ele esfaqueado dentro de casa. Depois do almoço, ele comeu, foi descansar do trabalho, esperou o filho dormir, foi lá e esfaqueou. Que mundo cão é esse que a gente está vivendo, viu?